Olá, começando mais um Beneficência na TV. No programa de hoje a gente vai falar sobre um transtorno de desenvolvimento que prejudica a capacidade de interagir e de se comunicar, o autismo. Vamos falar também sobre os cuidados que devemos ter nesse verão com a saúde dos nossos olhos. E ainda uma dica de alimentação saudável direto da nutrição aqui da Beneficência Portuguesa. Então, olha, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV vai falar sobre autismo, mas o que vem a ser o autismo? Será que uma pessoa com diagnóstico de autismo tem uma vida normal? Tem, eu acho que tem, mas quem vai falar sobre isso, ela que é psiquiatra, que já participou aqui do Beneficência na TV, a doutora Adriana de Oliveira. Tudo bem, doutora? Tudo. Vamos lá, obrigada mais uma vez por estar aqui no Beneficência na TV. O que é autismo, doutora? Então, o autismo, ele é uma síndrome, né? Hoje ele recebe o nome de transtorno do espectro autista, porque foi visto que não é uma única característica, onde tem toda alteração, é uma doença neurológica, desde o desenvolvimento da criança. E existem graus de autismo? Sim, existe tipos e níveis. Tá. Como é que seria? Porque tem pessoas que têm autismo que você não diz, não vou citar nomes, mas existe um cantor conhecido nacionalmente, ele é ator, cantor, e ele tem autismo. Ele falou uma vez num programa de rede nacional de que ele tinha autismo. E não diz. Mas tem aquelas pessoas que têm autismo que ela não tem contato com ninguém, não gosta de ter contato e grita, esperneia. Como é que é isso, doutora? Sim. O autismo, ele é marcado, né, geralmente por volta dos 3, 4 anos. Os pais, que são quem vai perceber, os pais ou os cuidadores, né? Às vezes os avós, percebe que aquela criança ela tem um comportamento diferenciado. Muitas das vezes não responde quando chama, não consegue te encarar nos olhos, tem uma dificuldade às vezes no aprendizado ou na fala, tem um atraso. Então ele vai ter toda a alteração de comunicação, de linguagem, de socialização. Então os pais falam assim, meu filho tem 3 anos e ele ainda não fala ou fala com dificuldade. Desde 8 meses, quando eu chamava, não respondia assim para virar a cabecinha igual um bebê normal. Só que aí a evolução vai ser de acordo com o comprometimento. Dentro do autismo a gente tem o Asperger, que é praticamente uma pessoa com a vida normal. Tem pouquíssimas características, mas você percebe que às vezes ele tem uma dificuldade maior de estar em contato com alguém ou começar um diálogo, é aquela pessoa um pouco mais isolada. Ela não chega a ser um quadro depressivo, né? Às vezes a pessoa, e nem uma timidez. Ela tem mesmo aqueles traços de autismo, mas ela consegue aprender, ela consegue trabalhar, fazer tudo na sua vida do dia a dia. A maioria tem o diagnóstico na fase adulta. Na fase adulta? Porque assim, o autismo é uma doença antiga, mas recente, porque antigamente você não conseguia dar um diagnóstico. Ainda é um diagnóstico difícil. O diagnóstico ele é praticamente mais clínico. Tem toda a alteração genética, mapeamento e tudo, mas mesmo assim você não consegue fechar um diagnóstico concreto por ter várias outras patologias que evoluem com o autismo. Eu já vi casos, eu cheguei a conhecer uma pessoa que tinha um autismo e ele ficava em movimentos repetitivos. Sim. E não falava com ninguém. E se você chegasse perto dele para falar, ele era agressivo. Sim, aí já é um autismo. Como eu conheço uma criança que filho de uma grande amiga de infância que infelizmente partiu no ano passado, e o filho tem autismo, e quando eu conheci eu falei, não acredito que o teu filho tem autismo, porque ele veio correndo, já pula, te abraça, te beija, brinca, adora esporte. Ele se encontrou na patinação, por exemplo. Isso é bom. E não diz que tem autismo, mas ele não gosta de mudanças. A mãe dele comentava comigo, ele não gosta de mudanças. Então mudar a rotina dele, mudar ele de escola, por exemplo, era um problema. Tirar ele daquele horário que ele fazia aula para ir para um outro horário era um problema. Então, como que fica, por exemplo, como que a família consegue, na verdade, agir da forma que, eu não posso tirar ele agora da escola porque eu vou ocasionar um problema para ele. Como é que é isso, doutora?
O tratamento dele vai ser um todo, né? Não vai ser simplesmente só o familiar para ter o suporte para a criança. Por isso que o diagnóstico precoce é importantíssimo. Quanto antes de diagnosticar, melhor, porque assim, o pai consegue colocar a criança, hoje tem as clínicas, né, especiais. É muito bom, né? E coloca o quê? Eles para fazer um tratamento multidisciplinar, onde que ele vai fazer o tratamento com a fono, que vai estar estimulando a fala, vai estar fazendo tratamento com o terapeuta, com TO, que é a terapia ocupacional, para estar toda ali incentivando ele no aprendizado, em comunicação com o mundo. Então ele vai começar a se organizar melhor. Então esses comportamentos vão ser mais amenos, vão ser mais facilmente controlados. Ele consegue, no caso de uma criança, por exemplo, de uma pessoa com autismo, como essa criança, ele vai conseguir desenvolver uma vida normal, na fase adulta, ele vai conseguir ter um certo convívio social. Dependendo do estágio, sim. Agora, esse que fica com movimentos repetitivos, parece que ele está naquele mundo, vamos supor, ele pega uma caneta, ele acha que ele está naquele mundo, ele só está em movimentos repetitivos e não tem convívio social. Como proceder nesse caso, doutora? Tem que fazer o tratamento multidisciplinar igual a qualquer outro nível. Isso é importante, porque a terapia, ela vai estimular a criança através de brinquedos, através de gestos, através de escrita, ele a ter comunicação com o mundo. Vai tentar trazer, ele tem o mundo dele. Vai tentar fazer com que ele se entre no mundo social. Vai tentar socializá-lo. Então, por isso que quanto antes começar a fazer esse método, para eles é importante. Doutora, existe um seriado que passou na Rede Globo e que é um garoto que é residente, formado em medicina, e ele tenta residência num hospital em cirurgia e ele tem autismo. Porém, ele tem uma habilidade, ele desenvolveu uma inteligência racional muito grande. Então, ele salva uma criança, precisa fazer um tipo de uma traqueostomia, mas ele já visualiza a traqueia, onde está, onde isso, quantos, enfim, tudo. Quando o tamanho da agulha que tem que colocar, tudo ele consegue fazer matematicamente muito rápido. Alguns graus, né, ou níveis de autismo, pode desenvolver habilidade para alguma coisa? Por exemplo, no caso dele, uma inteligência, acho que para matemática. Alguém pode, por exemplo, na pintura, expressar sentimentos, na arte. Pode ser feito isso, doutora? O nível 1, né, principalmente os Asperger, eles têm, né, geralmente eles têm uma obsessão por um assunto ou por uma atividade, que eles fazem aquilo extremamente bem feito mesmo. O QI deles é um QI, às vezes, até acima da média do Asperger. Então, assim, eles não têm um QI de uma deficiência mental totalmente. Então, como diagnosticar esse nível 1 aí? A pessoa, de repente, ela tem um QI... porque senão vai ter algumas pessoas que não assistem o programa. Mas eu sou muito inteligente, eu sou um cantor, um músico autodidata, eu não precisei fazer, conheço todas as notas. Eu tenho autismo. Tem pessoas que podem acabar pensando isso, né? Sim. Tem todo o processo clínico, né, de observação, de análise, tem o teste neuropsicológico que é feito, né, que é um teste bem interessante de ser feito e eu acho que deve ser feito para todos os que têm os sinais aí de autismo. Você nasce com autismo, morre com autismo, não existe cura. Não existe cura, existe tratamento. No caso de uma pessoa que tenha esse autismo no nível 1 que a senhora falou, ele pode, por exemplo, no caso de uma mulher, ela pode ter filhos, no caso de homem, ele pode ter filhos, ele pode ter uma vida normal. Pode ter filhos normais, só lembrando que tem na carga genética, então o filho também pode ter e às vezes ter um estágio um pouco mais avançado. Certo. Qual seria o melhor tratamento para aquela mãe que está desconfiada, que acabou de descobrir que o filho tem autismo, doutora? Levar no especialista, né? Dependendo da idade, levar ou no neuropediatra, ou no psiquiatra infantil, ou no psicólogo para estar conversando, estar avaliando a criança num todo, para poder estar incentivando a mãe e, se for diagnosticado, começar o tratamento quanto antes melhor. E sempre estimular tanto o convívio social quanto habilidades que ele demonstrar ali. Nunca tratar a criança isolada, tirar ela do mundo, isso só vai piorar.
né? A criança com autismo, dependendo do nível, ela vai ter uma vida normal. A mulher, Asperger, muitas das vezes é dado o diagnóstico na fase adulta, porque ela consegue mascarar melhor os sintomas quando ela está na fase da infância. Muitas das vezes na fase da adolescência ela tem um diagnóstico de depressão ou de ansiedade, mas já é resquício do autismo dela lá atrás que não foi tratado. Então ela chega na fase adulta sem saber que ela tinha autismo. Sim. E aí o que pode levar a descobrir, a fazer esse diagnóstico? Ela tem algum problema? Muitas das vezes a mulher percebe quando ela tem um filho, e se esse filho nascer com sintomas de autismo, ao ela procurar um especialista, ela começa a ver nela os mesmos sintomas que o filho tem. Quais seriam esses pequenos sintomas, doutora? Às vezes uma dificuldade de estar se relacionando, de chegar na pessoa para começar um assunto, uma dificuldade maior para um aprendizado. Mas, por exemplo, o fato da pessoa, vamos supor, você vai trabalhar com vendas, hoje existe muito aquela coisa de abordar as pessoas na rua, ou de repente por causa de um trabalho, mas isso não pode ser uma timidez? Pode, mas aí a pessoa tem uma dificuldade, mas depois que puxa ela consegue ir indo. Se soltar. E aí no caso da pessoa que possa ter de autismo, não adianta que ela não vai. Ela tem essa dificuldade mesmo de começar um assunto. Mas também pode ser confundido com um pânico. É muito confundido com pânico. Tem muitos que têm um diagnóstico de pânico. Não é. Doutora, é complicado. Porque pode acabar ser confundido com uma depressão, pode desencadear uma depressão, uma ansiedade e um síndrome do pânico. Apesar que o autismo ele pode, na fase adulta, ter um quadro depressivo, pode ter um quadro de toque, pode ter um quadro de ansiedade, pode ter outras doenças psiquiátricas associadas. Com tudo isso, é possível uma pessoa chegar à velhice, vamos dizer assim, sem saber que tinha autismo? Hoje, ainda bem, está mais difícil, mas antigamente eu acho que a grande maioria chegava sem saber. Existe alguma outra doença que o autismo pode acabar desencadeando, além da depressão, síndrome do pânico, toque? Sim, muitas das vezes ele já nasce com síndromes, né? Quando o autismo é mais grave, ele já nasce com síndrome genética. Por isso que hoje não é tido como uma doença do autista, é tido como transtorno do espectro. Então, é amplo. Pode ter várias outras patologias associadas. Bom, quem quiser mais, a gente continua falando uma outra vez, porque infelizmente nosso tempo é muito curto. E eu queria que a senhora deixasse o recado, então, para aquela família que tem um filho com autismo. Então, mães e pais, avós, os cuidadores de criança no geral, perceber que a criança tem uma dificuldade de aprendizado, de comunicação, que ela está sempre mais isolada, que ela tem alguns movimentos repetitivos, que ela demonstra ser um pouco mais irritada, né? Procure um profissional, pode ser um psicólogo, um neuropediatra, um psiquiatra infantil, para estar avaliando essa criança no todo, porque caso venha a ser um autismo, já começa o tratamento o quanto antes. Tá aí nosso bate-papo com a doutora Adriana, que falamos sobre o autismo. E agora nós estamos no verão, será que os nossos olhos precisam de cuidados especiais? Eu converso com o Dr. Lucas Bolzan, que vai dar as dicas de como cuidar dos nossos olhos. A saúde dos nossos olhos é muito importante e nessa época agora de muito calor, verão intenso, praia, piscina, criançada de férias, os cuidados têm que ser redobrados. E eu converso com o Lucas Bolzan, oftalmologista, que vai contar um pouquinho quais são os cuidados que a gente tem que ter com nossos olhos. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Cristiane. E você? Sempre um prazer falar de oftalmologia, dar umas dicas para o pessoal em casa, principalmente agora no verão, nessa época quente, que é uma época que a incidência de conjuntivite aumenta muito por vários motivos, mas o principal é que o pessoal vai viajar, aumenta a concentração de gente no mesmo espaço, em piscina pública, em praia, então tem que tomar muito cuidado. Então, acho que a primeira dica que a gente pode dar hoje, principalmente agora no verão, é justamente evitar o contato ocular, evitar tocar nos olhos, porque a conjuntivite ela passa principalmente por contato. Então, ela não vai passar, não tem uma transmissão pelo ar, não tem uma transmissão
gotículas, por nada, é só pelo contato, se você tocar no olho. Então, se você não tocar nos seus olhos, você não vai ter conjuntivite. Então, a primeira dica de hoje, eu acho que o importante é frisar, é a gente evitar o contato nos olhos, tá sempre lavando bem as mãos, álcool gel, porque às vezes a gente tocou em alguma coisa e depois coça o olho, é uma das chances da gente pegar conjuntivite, né? Agora, Lucas, é muito comum as pessoas vão para a praia, ficam muito tempo, criança, adolescente, mesmo adulto. E o uso de óculos de sol é imprescindível, mas tem muitas pessoas hoje, o óculos, tanto de sol quanto os de grau, eles acabam sendo um acessório. Então tem muita gente que adora um óculos de sol, só que acaba sendo caro. Você vai na ótica, às vezes é caro, aquele bonito, e começa a comprar um mais baratinho, que você vê em camelô, você vê numa lojinha mais em conta. E aí, que dano que pode dar à saúde ocular a partir do momento que você não está usando um óculos com protetor? É importante a gente falar sobre isso também, porque essa ideia não está muito difundida nos pacientes. O oftalmologista tem que falar mais sobre isso mesmo, a importância do uso de óculos, tanto de grau quanto óculos escuro, de ótica, porque quando você compra um óculos escuro sem num local não inadequado, a chance de dar alguma complicação aumenta, porque a lente do óculos escuro da ótica, ela vem com certificado de proteção contra raios ultravioletas. São esses raios que afetam o olho, que atingem a retina, que vão ajudar a desenvolver a catarata, doenças oculares. E quando você compra um óculos que não seja na ótica, na rua, em camelô ou qualquer outra coisa assim, esses óculos eles não têm a proteção contra o raio ultravioleta. Então, é como se você não estivesse usando óculos escuro. Aliás, é até pior, porque você se sente mais protegido e aí você vai fazendo coisas que habitualmente você não faria. Você ficaria mais tempo na rua, se sente confortável, porque teoricamente a luz não está entrando no seu olho, e aí você esquece da vida, esquece de tudo. Só que esses óculos eles não estão te protegendo de nada. Então é como se você não estivesse usando óculos nenhum. Então os raios ultravioleta eles entram da mesma forma que se você não estivesse usando. Então o perigo mora aí. Então sempre utilizar óculos de ótica. Eu gosto de falar que o barato sai caro. Então às vezes a gente economiza um pouco mais, mas mais para frente a gente vai ter as consequências desse ato, né? Agora, a pessoa foi para a praia, entrou na água do mar, entrou na água da piscina, abre os olhos lá para mergulhar, para nadar, e aí acaba dando ardência, pode acabar dando algum problema no olho. O que fazer se entrar aquela água e começar a arder? Principalmente a água do mar. A água do mar, água de piscina com cloro, tem muitas substâncias que vão irritar o olho mesmo, vão arder. Então, isso serve, essa dica, para qualquer coisa que entrar no olho. A primeira coisa que você vai fazer, que sentiu que entrou no olho alguma coisa, é lavar sempre bem os olhos. O ideal é água filtrada, não é soro, não é água boricada. Importante, água boricada passa longe, tá? Soro, nem água boricada, nem nada, é água filtrada. Lava abundantemente com água filtrada. E o ideal é procurar o especialista, o oftalmologista, porque às vezes pode ser que tenha entrado, machucado o olho, alguma coisa, e a gente só vai saber avaliando mesmo nos exames oftalmológicos. Criança, está na praia, fazendo castelo, de repente aquela areia entrou no olho, a criança colocou o dedo no olho. Lava com água filtrada também? Água filtrada também. A gente pode até utilizar dos lubrificantes. Porém, a gente tem uma gama de lubrificantes e cada lubrificante é melhor para um tipo de olho, para um tipo de situação específica. Não dá para eu poder falar que vai usar tal lubrificante. Lógico, é um domingo, não tem nenhum serviço aberto, compra um lubrificante. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem lubrificantes e os colírios que deixam o olho claro, tá? Então, é a mesma coisa do óculos escuro. Os colírios que deixam o olho claro, eles não estão lubrificando o olho, eles só estão escondendo o sintoma. Então, às vezes, a gente está com uma conjuntivite, alguma coisa, você pinga o colírio e deixa o olho branco. O colírio está fazendo efeito. Não é que ele está fazendo efeito, ele está clareando o olho, ele está escondendo o seu sintoma. Então, isso serve também esse cuidado para o lubrificante. Às vezes, a gente compra um colírio achando que é um lubrificante e não é. E aí, ele acaba escondendo o sintoma que, se a gente visse mais cedo, era mais fácil de tratar. Então, tomar muito cuidado. Então, o que eu gosto de falar, água filtrada sempre, procurar o oftalmologista que ele vai saber te indicar o melhor colírio. Quem usa lente de contato, algum cuidado especial agora no verão, praia? Mesma coisa. A lente de contato não é contraindicado no uso de piscina, tá? Ou mar, pode usar, principalmente as gelatinosas. As gás permeáveis, que são aquelas mais
duras, elas têm que ter um cuidado maior. Aí eu geralmente indico usar óculos de natação por cima, para não ter problema de cair, porque ela é uma lente que ela fica um pouco mais solta no olho do que a gelatinosa. Mas a gelatinosa ou a rígida, o contato, os cuidados são praticamente os mesmos. É lavar sempre bem a mão. Antes de colocar a lente, lavar bem a mão. Quando for tirar a lente, lavar bem a mão. Trocar o sorinho do estojo todo dia, mesmo que você não use, usando ou não. E principalmente se for na praia, toma muito cuidado com areia, essas coisas. Lavar bem a mão antes de tirar, lavar bem a lente depois que tirar, para não ter nenhum resquício de areia que fique lá na lente, né? Tá certo, Lucas, obrigada. Mas a primeira vez no ano aqui de 2020, né? Nossa primeira entrevista. Eu queria que você deixasse, então, um feliz ano novo para você e que você deixasse o recado, então, a todos os telespectadores do Beneficência na TV. É sempre um prazer conversar com vocês. Um feliz ano novo para todos. Que 2020 seja um ano de muita saúde ocular para todos, muito cuidado e muita responsabilidade com os nossos olhos, mas, acima de tudo, muita paz, muita saúde, muita felicidade e muita saúde familiar a todos nós, né? E estamos sempre à disposição, o que precisar, para a gente conversar um pouquinho aí. Valeu, doutor Lucas, pela sua participação aqui. E olha, vamos cuidar dos nossos olhos, né? Que eles precisam de uma atenção bem especial também. E agora aquela hora bem gostosa. Você quer uma dica de alimentação saudável? A gente ainda está no começo do ano, dá tempo de preparar. Então agora confere a dica com a Maiara, nutricionista aqui da Beneficência Portuguesa. Bom, Cris, a minha dica de hoje é de um prato leve para ser consumido agora no verão, tá? É um prato que contém a proteína, contém carboidrato, contém fibra, contém vitaminas e minerais. É um frango assado com molho de laranja, com crostini de abobrinha. Isso substitui, por exemplo, uma batata frita, né? Que normalmente muitos costumam consumir. E com a abobrinha que ela contém mais fibras, mais vitaminas e mais minerais. E uma salada para acompanhar, uma isca de frango com alface, tomate e um molho de mostarda. O nosso chefe agora, o seu José, ele vai mostrar agora como é que faz. Esse prato esse aqui é um frango assado, temperado com vinho e alho. Crostinha de abobrinha e queijo parmesão e rabanete fresco. Temperamos o frango, né? Assamos no forno lá, a temperatura alta, elevada, a mais ou menos 250 graus, por aproximadamente uma hora. Tiramos o frango, fazemos o suco de laranja, damos uma espessada nele com um pouquinho de amido de milho, colocamos sobre o frango. A abobrinha, à parte, preparamos a abobrinha. Temperamos a abobrinha com um pouquinho de sal, passamos na farinha de trigo e grelhamos na chapa. Colocamos o queijo parmesão e damos uma gratinada nela. Montamos o prato com o frango assado, o suco de laranja espessado por cima, sobre o frango, a abobrinha já gratinada e os rabanetes frescos. Tá aí mais uma dica gastronômica aqui de uma alimentação saudável do nosso setor de nutrição aqui da Beneficência, com a nossa nutricionista Maiara e a dica de receita com o nosso chefe aqui da Beneficência. Bom, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado. Não esqueça, continue acessando as nossas redes sociais, o nosso site. Quer rever essa dica, essa receita ou mesmo alguma outra entrevista que já passou aqui no programa? É só você acessar, ó, o endereço está aparecendo no seu vídeo. Tem no site da Beneficência
também na nossa página no Facebook. Próxima semana eu volto nesse mesmo horário aqui pela TV Com para mais um Beneficência na TV e antes, atendendo aos vários pedidos que a gente recebeu, eu deixo você com o nosso clipe Humanizar é Preciso, feito aqui pela nossa equipe na Beneficência Portuguesa. Até a próxima semana. Beneficência na TV.